Ressurreição e vida. Capítulo 8, parte H. O segredo da felicidade. Terceira parte. Olga Nadia Andreevna. Quarto. A festa pareceu-me singular. Jamais assistira a coisa idêntica. Deixou-me impressões tão profundas que nessa mesma tarde compreendi que meu destino se transformaria, graças às suas influências. Impossível descrever a alacridade dos convivas, a exótica beleza das aldeãs que ocorreram a se divertir, enfeitadas nos seus trajes característicos, e a fascinação exercida em toda a assembleia por aquela jovem princesa, que se revelava também a melhor bailadeira típica de quantas ali se apresentaram. Nenhuma delas mais ágil e mais leve nos compassos vivos das danças ciganas. Nenhuma outra mais firme e graciosa nas evoluções caprichosas das danças tártaras. Nem mais veloz num rodopio atordoante. Olga revelou-se criatura muito diversa da que eu conhecera até então. Irradiando sedução e vida, mostrava-se tão encantadora durante os festejos que eu lastimava, contemplando-a, não ser possível levá-la comigo ao meu regresso, para exibi-la pelo mundo como a mais completa artista que a Rússia possuía. Suas canções foram ouvidas em religioso silêncio pela multidão. Sua beleza, então, exposta à luz suave da tarde, sugeria a presença de um anjo bom, amigo dos camponeses, que viera para reconciliá-los com Deus por seu canto arrebatador. Muitos murmuraram aqui e ali que parecia com efeito um anjo, outros encontravam nela semelhanças com a Virgem Santa. E enquanto ela dançava ou cantava, e o poviléu se embevecia, meu coração se comprimia e eu exclamava despeitado para mim mesmo: por que não poderei levar comigo para São Petersburgo essa encantadora mulher? Pois levei-a com efeito. Olga Nadia cedeu ao cerco sedutor que desenvolvi desde aquele dia em torno dela, não porque aborrecesse o marido, pois amava-o, mas por preferir a vida simples e virtuosa que ele lhe oferecia, o tumulto da sociedade, os prazeres da corte, que ela desconhecia, que desejava experimentar, mas que de forma alguma poderia supor fossem, em verdade, corrompidos e ultrajantes como realmente eram. Quanto a mim, sentia-me sinceramente apaixonado por seus encantos, mas tivera a cautela de conter impulsos ardorosos, a fim de seduzi-la de preferência pelo seu lado vulnerável, isto é, animando-a para a mudança definitiva para a capital, afirmando-lhe minha certeza de que o príncipe não resistiria à sua ausência e bem cedo a imitaria, deixando a outrem os encargos da ermida. Vamos sim, condessa, nossa mãezinha Catarina, receber-vos-á de braços abertos. Brilhareis entre as mais belas, sereis a segunda imperatriz que ofuscará a primeira pela beleza e as 1000 atrações de que é portadora. Segredava-lhe eu durante nossos românticos passeios pelas aléias das tilhas ou das groselheiras, certo de que o ambiente vicioso da corte conquistá-la-ia definitivamente para os meus braços. Todavia, Olga preferiu ouvir antes o marido, confiando em que, vendo sua resolução irrevogável de partir, ele se decidisse a partir com ela. Informado da minha missão relativamente às pretensões de Ingrid Korkunskaya, ou antes da viúva Khvostkov, foi de opinião que a esposa renunciasse aos bens deixados pelo pai a favor da madrasta e dos irmãos que lutavam com a pobreza. Deverás retribuir as ofensas praticando o bem em favor daqueles que te ofenderam, minha querida. São teus irmãos e necessitam do legado paterno para conquistarem um futuro condigno. Aliás, não são responsáveis pelas ações maternas. Quanto a ti,
Não necessitas da fortuna de teu pai. Sou rico bastante para prover de que careces e desejas. Renuncia, pois. Sinto que, se não o fizeres, o legado de teu pai ocasionará dissabores, quiçá irremediáveis, quer para ti mesma, quer para eles. Nenhuma fortuna será mais grata, minha Olga, do que os bens morais que adquirimos para a ornamentação do nosso caráter. Somente essa, acredita, mãezinha, proporcionará felicidade ao nosso coração. E prontificou-se particularmente a auxiliar a viúva Khvostkov no que estivesse ao seu alcance. Se essa advertência tão prudente fosse acatada, o destino de Olga Nadia Andreevna talvez se tornasse bem diferente do que realmente foi, porque influenciado pela voz do bem que conduz a instâncias amenas do espírito. O segredo da felicidade humana reside na habilidade de saber renunciar na ocasião precisa. E aquele que sabe renunciar viverá em paz, enamorado sempre dos ideais superiores, inspirados no amor divino. Mas Olga não aceitou as razões do esposo. Não ouviu suas advertências conselheiras, nem mesmo quando, vendo-a resistir à renúncia definitiva, lembrou que a carta da madrasta rogava-lhe apenas partilhas iguais, e como se negasse ele a transferir a residência para São Petersburgo, expondo-lhe os sagrados deveres que o prendiam à ermida, desagradável discussão seguiu-se. Serguei, todavia, mantivera-se amorável e sereno, como habitualmente, sem mesmo elevar uma só vez o tom de voz em que se expressava. Olga, entretanto, arrebatou-se, declarando-o fanático e egoísta, preferindo a ela os mendigos criminosos a quem pretendia redimir, parodiando o Messias. Serguei calou-se a essa altura. Tomou a chávena de chá serenamente, conversando comigo muito naturalmente sobre outros assuntos. Levantou-se depois e começou a passear pelo parque, executando enternecida área em sua flauta. Aturdido, eu que me sentia causador do incidente, pelo cerco de sedução desenvolvido em torno da bela Olga, retirei-me para o meu quarto, enquanto os sons de flauta continuavam docemente dentro da melancolia do crepúsculo. E quanto a Olga, retirara-se arrebatadamente da sala ao ver sair o marido, subir as escadas desfeita em lágrimas e se fechar em seus aposentos, sem mais dar sinal de vida. A flauta, no entanto, continuara seu doce concerto até pela madrugada. 2 dias depois, na ausência do nobre príncipe Viazemsky, que se detinha, como sempre, junto dos seus caros enfermos, regressei a São Petersburgo. Olga Nadia Andreevna partiu comigo, abandonando o esposo. 5º. Olga deixara uma carta para Serguei, despedindo-se, suplicando-lhe perdão por abandoná-lo e afirmando os propósitos de se conduzir nobremente no contato com a sociedade, à altura da honradez, do nome paterno e do nome dele próprio, Viazemsky. Fora ao cair do crepúsculo que, regressando ao lar, ansioso de vê-la, estranhando que nesse dia ela não se apresentasse na ermida para o desempenho das suas competências, encontrara a carta com a notícia de que a senhora partira com o jovem hóspede com destino a São Petersburgo. Viazemsky, a quem voluntariamente os criados vieram narrar o acontecimento, nada comentara. Lera a carta em silêncio, serenamente, sentado em sua poltrona predileta junto da lareira. Geralmente ceava ao regressar da ermida, acompanhado da esposa. No entanto, nessa noite não ceou, embora observasse que a mesa fora preparada com os 2 talheres costumeiros, ou seja, o seu e o de Olga. Também não se deitara e nem mesmo tocara a sua flauta. Permanecera na poltrona, fitando a lareira apagada, pois decorriam agradáveis dias de verão. Nem mesmo lera ou escrevera,
preparando alguns versos ou tese para suas aulas com os discípulos, como era habitual. Ficara ali, com a carta na mão, silencioso, meditando, sofrendo, mas discreto. Ao alvorecer do dia seguinte, de uma noite de vigília, partiu para a ermida, onde pôs em ordem muitas particularidades. Nomeou um diretor substituto, confabulou com vários auxiliares, visitou os doentes um por um e recomendou-lhes 1000 vezes não sei quantas ordens e tarefas. Examinou despensas, visitou os camponeses, rogando-lhes que se ativessem benevolamente em sua ausência, pois ia viajar. E 2 dias depois, pelo alvorecer, mandou selar 2 cavalos para si próprio e 2 outros para o seu criado particular, e partiu para a capital com a escassa bagagem. Não alterara as vestes que usualmente trazia, isto é, seus sugestivos trajes orientais. Fora buscar a esposa. Depois de uma viagem exaustiva, com pequenas paradas em estalagens desconfortáveis, a fim de descansar os cavalos e refazer as próprias forças, chegou ao palácio Khvostkov, propriedade de sua mulher. Corria a noite desde muito e chovia torrencialmente. Todas as famílias nobres de São Petersburgo acabavam de se levantar da mesa da ceia. Serguei entrou sem se fazer anunciar, encontrando a esposa rodeada de amigos e conhecidos que acorreram a visitá-la pelo seu regresso. Admirados todos com a notícia de que voltara desacompanhada do marido, o qual, segundo a versão dela própria, preferira continuar vida solitária no Ural, dedicando-se a obras pias. Parece um monge, explicava ela às visitas durante o jantar, minutos antes da inesperada aparição de Serguei, meio contrafeita por sua ausência, que no íntimo deplorava, mas risonha e amável para com os convidados. Parece um monge, tão austero e virtuoso se conduz. E realmente outra coisa não é senão um monge, não obstante a independência em que se mantém, não se ligando a nenhuma seita religiosa. É um santo, reconheço e afirmo, pai da pobreza que o adora, defensor dos oprimidos. Jamais se agasta com quem quer que seja, ainda que o ofendam. Em verdade, ninguém o ofende, porque ele não enseja razões para tal. E isso às vezes me irrita, pois eu o queria mais humano, menos santo. Sinto mesmo que o não mereci por esposo. Deveria ser antes o meu pai, o meu irmão mais velho. Respeitava-o muito, como a um ser muito superior a mim. E eu, em verdade, desejaria para marido um companheiro alegre e condescendente, com quem me pudesse divertir, desfrutando os melhores gozos que nossa posição social permitisse. Creio que Serguei Sokolov pretende transformar-se em reformador religioso, aqui, em nossa já tão santa Rússia. Seu sonho não é propriamente criar uma religião a mais, porém, reviver o Evangelho do Senhor, o qual julga obliterado pelos interesses temporais dos seus depositários na terra. Seu sonho é evangelizar as classes pobres a quem chama os simples e encaminhá-las para Deus por meio da prática das boas obras e do cultivo da decência dos hábitos em geral. E tivestes coragem de abandonar um esposo assim? Permiti que vos critique, princesa. Tivestes coragem de abandonar um esposo de tal dignidade, quando ele representaria o ideal que aspiramos a encontrar em nossos sonhos de juventude? Indagou interessada uma amiga, dama de pele muito alva e olhos românticos, que se abanava distraidamente à mesa com um grande leque de plumas brancas, esquecendo-se de comer. Eu ainda não evoluí bastante para nutrir aspirações tão altas e prefiro viver como qualquer ser humano, ou seja,
sem tarefas messiânicas às minhas costas, replicou a anfitriã, não reparando na displicência com que se referia ao marido. O príncipe não se deveria ter casado, aventou um cavalheiro de cerca de 60 anos, cuja cabeleira empoada escondia habilmente a calvície que lhe afiava o aspecto. Os deveres do matrimônio, o prosaísmo, daí consequente, perturbam a consecução dos altos ideais do espírito. Ou bem seremos homens, ou bem seremos missionários ou ascetas. Creio que o fato de se matrimoniar foi o único erro cometido pelo nosso príncipe. Retiraram-se da mesa, passaram ao salão, acomodaram-se tranquilamente em confortáveis poltronas, e a conversação continuou, mantendo o mesmo assunto e o mesmo diapasão. Sois também filósofo, general? Perguntou Olga, muito séria, num tom de quem estava habituado aos tais, ainda constrangida, como se a ausência do amorável esposo continuasse a feri-la. Não, princesa, não sou. Não possuo valores para tanto, mas aprecio muito sinceramente os filósofos e, dentre alguns do meu conhecimento pessoal, destaco o príncipe Viazemsky, pela capacidade de a tudo renunciar quando tudo possuía do que o mundo pôde conceder, para se dedicar a Deus na pessoa do próximo. Homens assim, mesmo sem o desejarem, convertem pecadores aos seus princípios. Pois eu seria a mulher mais feliz deste mundo se o meu Serguei consentisse em retornar à sociedade para vivermos normalmente como os outros aristocratas vivem. Mas, se o amais, princesa, por que então o abandonais na longitude do Ural? Adveio uma dama, algo excêntrica, com uma cabeleira muito bem empoada e o penteado em estilo francês, tão alto que fazia admiração dos circunstantes, que não compreendiam como seu frágil pescocinho rosado conseguia forças para carregar a cabeleira e o penteado sem vacilar no equilíbrio, pois, além de tudo, a dita cabeleira e o respectivo penteado eram ornamentados com grandes laços de fitas de seda e um pássaro, como se tratasse antes de um chapéu. Eu daria tudo, continuou ela, para viver com o meu Stefan, fora deste mundo ocioso, em qualquer recanto de aldeia. Ao menos assim, estaria certa de que o teria só para mim, sem festivais, sem jogos, sem bebidas, sem caçadas, sem bailes, sem outras mulheres. Pois minha querida condessa Alexandra, sorriu Olga respondendo, creio que o mundo vive às avessas. Eu quisera vir para o meu Serguei tudo quanto não desejais para o vosso Stefan. E vim para São Petersburgo na esperança de atraí-lo para aqui e levá-lo a adaptar-se a essas coisas que abominais em vosso marido. Sei que ele virá buscar-me, pois me ama profundamente, e então será fácil convencê-lo a ficar. Foi, portanto, uma tática de guerra a vossa fuga do Ural? Volveu o homem de 60 anos e calvície oculta pela cabeleira empoada, cortesão de Catarina II. Foi uma tática de guerra, excelência, nem mais nem menos. Meu pai era militar, guerreiro, e eu herdei muitos pendores do seu caráter. Sergei Sokolov entrou a essa altura da conversação, tal aparição do herói no momento exato da melhor cena de um drama. A surpresa fez calar os circunstantes. Ele cumprimentou polidamente os hóspedes de sua mulher, sem parecer notar particularmente a minha presença. Levantavam-se todos, ainda não refeitos da surpresa, enquanto a anfitriã os apresentava rapidamente e corria para ele, risonha, visivelmente satisfeita com a sua presença, que para ela valia por uma vitória.
Abraçaram-se ternamente e pôde-se notar no semblante grave de Wierzemski a emoção sutil de alívio por encontrá-la em companhias respeitáveis. Os convidados de Olga Nadia, porém, retiraram-se discretamente, sem que elas os procurasse deter. Serguei dir-se-ia hóspede de cerimônia em casa da esposa. Conservava-se de pé, porque no ardor da surpresa ela não o convidara a sentar-se. Despeitado, eu fora o último convidado a retirar-se, pois a essa altura dos acontecimentos eu já me sentia verdadeiramente enamorado da bela Olga, e a importuna aparição do marido vinha derrotar os projetos audaciosos que me cresciam na imaginação. Esperei que esse extraordinário homem me pedisse satisfações pela fuga da esposa em minha companhia. Esperei que me provocasse de alguma forma para desforra a espada ou florete, pois eu me sentia agilíssimo no florete. Sabia o invencível na espada, embora a tivesse deposto pelo Evangelho desde alguns anos. Retirando-me, fitei-o propositadamente, com acinte e desdém, e parti sem cumprimentá-lo. Mas Serguei Sokolov parecia desprezar os costumes sociais e desconhecer a insolência humana. Com as mãos juntas atrás das costas, o seu barrete de sempre, a sua túnica de seda verde, bordada com galões amarelos e vermelhos, e o seu porte esbelto e altivo, dir-se-iam verdadeiramente superior, que não desceria jamais à inferioridade de se considerar ofendido por alguém. Serguei não me olhou. Não percebeu o rancor com que o fitei. Não reconheceu o assinete. Creio mesmo que não notou a minha presença. Isso confundiu-me, humilhou-me, atemorizou-me. Retirei-me vagarosamente, sem ser acompanhado até o vestíbulo pelos donos da casa. O reposteiro tornava a cair a minha passagem, deixando os esposos a sós, enquanto o criado me apresentava polidamente a capa, o chapéu e o bastão com cabo de ouro, então muito em voga. Nota explicativa 98. Pela época, as indumentárias femininas e masculinas usadas na Rússia, em grande parte, obedeciam os figurinos franceses, isto é, o estilo Luís XV e Luís XVI, quando não obedeciam às modas orientais. Na minha despeitada situação, porém, pude ouvir a doce voz de Olga que dizia ao esposo, radiante de satisfação: "Ó paizinho, como estou contente por teres vindo. Eu sabia que virias atendendo minhas súplicas." Ele então expandiu-se, sentou-se e fez a esposa sentar-se sobre os seus joelhos. Abraçou-se a ela com efusão, beijou-lhe as faces, os olhos, os cabelos e as mãos, e chorou com a face encostada a ela. "Ouve, meu amor", sussurrou ele. "Amo-te profundamente e preciso de ti, do teu amor, da tua presença, para me ajudarem a cumprir a tarefa para que nasci. Venho buscar-te. Volta comigo, que sou teu esposo, teu melhor amigo e protetor perante Deus e os homens. Não me troques pelos falsos amigos que voluteiam em torno de tua posição, da tua beleza e da tua mocidade apenas. Suplico-te, Olga, não me abandones naquela solidão. Seria cruel, minha querida, viver sem ti. Amemos a Deus juntos e juntos sirvamos o Evangelho de Jesus Cristo. Tem compaixão dos meus sofrimentos, pois eu também sofro. Compreende, minha querida, a severidade e a importância da tarefa que me impus entre os que sofrem e os que precisam progredir para Deus? É uma cruz pesada e necessito de todas as minhas forças para conduzi-la. Ajuda-me a carregá-la por quem és. Tu bem podes ajudar-me. Ajuda-me, pois amando-me também um pouco e tendo paciência comigo."
Mas és egoísta ser gay. Queres então obrigar-me a uma renúncia que me repugna? Quero que me ames também um pouco. Pois, se me amas assim, por que não satisfazes meu desejo tão justo, voltando a viver entre nossos iguais, desfrutando a civilização da sociedade a que temos direito? Não vês que viver sepultado naquela horrível ermida é coisa superior às forças humanas normais? Amar-te-eia tal como desejas, mas aqui. A renúncia ao mundo pelo ser amado é sempre doce a um coração leal. Não podes, pois, trocar o mundo pelo meu amor, já que nem o trocas pelo amor de Deus? E nem podes tu trocar os teus mendigos e os teus doentes pelo meu amor, eu, tua esposa, perante Deus e os homens? Mãezinha da minha alma, procura compreender que se trata de um compromisso sagrado com as leis divinas do amor e da fraternidade. Prometi a Jesus segui-lo, observando seus exemplos e ensinamentos tanto quanto possível, junto dos sofredores e deserdados desse mundo. Como abandoná-los, faltando a tais compromissos? Se me amas, por que não segues Jesus comigo? Que será daquela instituição para a qual tenho suplicado a sua bênção, sem a minha experiência, quando ainda nem preparei um substituto? E aplaudirias em mim uma pusilanimidade de tal vulto para dar-me aos prazeres do mundo ao teu lado? Renunciar a ela, Olga, pelo teu capricho, seria renunciar ao amor de Deus, ao Evangelho, aos solenes compromissos com a própria consciência. E isso não poderei fazer, apesar do muito que te amo. Prefere, pois, a ermida, os mendigos, os pecadores, os doentes a mim? Ele tomou-lhe a cabeça entre as mãos e fitou-a com ansiedade durante alguns segundos. Dir-se-ia decepcionado. E de súbito, arredando de seus joelhos e levantando-se, respondeu: Minha querida, estás enganada. Não é aos pecadores que prefiro a ti. É a Jesus e a sua doutrina de amor e proteção aos pequeninos. A ele, Jesus, sim prefiro. No entanto, reitero minhas súplicas e advertências pela última vez. Volta comigo para o Ural, Olga. Volta, porque a sociedade que te seduz e pela qual me abandonas e rejeitas o Evangelho fará a tua desgraça. A ermida e o meu amor são o teu grande ensejo. Vamos, porque se não fores, eu voltarei para ela, mesmo sem ti. Já não será possível o meu retorno. Comprometi-me com a imperatriz que me admitiu hoje ao seu serviço. Festejava o acontecimento quando chegaste. Falarei à nossa czarina, expor-lhe-ei tudo. Ela não poderá consentir que me abandones. Incumbiu-me de espinhosas tarefas junto dela própria, tal como prometera meu pai. Como tu, tenho uma missão a cumprir, e a verdade é que sinto horror à ermida e a todo o Ural. Não, não me amas, eis tudo. Enganei-me a teu respeito. Despediu-se e deixou o domicílio da esposa sem que esta procurasse detê-lo, pois se ressentira com o desenlace da entrevista. Entre mentes, fiel aos seus direitos de esposo e temendo pelo destino da mulher amada, no dia imediato pediu uma audiência à grande Catarina e foi amavelmente admitido. O nome do príncipe Wierzemiński, sua originalidade, renunciando ao fausto da existência para dedicar-se à pobreza, como autêntico santo ou patriarca, sua grande cultura, que para ele angariara o título de sábio, a par de príncipe que trazia, tornavam-no respeitado por toda a parte.
e a czarina, que o conhecera ainda no tempo do seu imperial marido Pedro III e também conhecia sua singular conduta, admirava-o com individualidade superior a quem se deveria consideração. Ouviu com atenção quando ele lhe suplicara que ordenasse o retorno de Olga para sua companhia. E talvez, muito sinceramente, respondeu-lhe ela com prudência. Obrigá-la à regressão não seria de bom aviso, príncipe Serguei. Não conseguireis harmonia no lar, e ela vos abandonaria novamente. A condessa Khvostkov é um caráter voluntarioso, que herdou o espírito de independência do pai, ao mesmo tempo que poderosamente atraiçoa a origem indomável da tribo tártara que descende. O pai amava e educou-a com desmedidas condescendências, as quais o convento não logrou corrigir, e assim educou-a talvez, desejando recompensá-la por havê-la tirado muito cedo dos braços maternos. A hostilidade da madrasta, exilando-a da casa paterna, revoltou-a até o atrevimento. E a vossa extrema bondade para com ela, vosso amor que ela reconhece fiel e inquebrantável, tornaram-na porventura mais voluntariosa, mesmo orgulhosa. Deixai que ela permaneça ao meu lado, servindo-me durante 2 ou 3 meses, pois está morta, por isso visto ser vaidosa. Velarei por ela em vossa ausência. Durante esse espaço de tempo, não a procureis, não lhe dareis notícias. Afianço-vos, príncipe Serguei, que ao se capacitar das inquietações da vida da corte, em toda a sua aspereza, voluntariamente retrocederá nas ambições e vos procurará, para nunca mais apartar-se de vós. Aliás, não parece amar-vos bastante. Talvez nem mesmo ainda reconheça os vossos valores pessoais. Retornai, então, à vossa ermida, já que nascestes para missionário, e protegei, como bem entenderdes, os meus súditos, pois sei que estarão em muito boas mãos. Sim, nascestes para santo, e Olga Nadia Andreevna é simplesmente uma mulher como as outras. Aturdido, compreendendo que a imperatriz raciocinara com perspicácia, impotente para reagir e levar a esposa à força, humilhado e ferido no seu generoso amor por aquela que teimava em não compreendê-lo, Serguei voltou ao hotel em que se hospedara, pois não aceitara a hospitalidade da esposa e não quisera preocupar com sua presença o domicílio dos parentes e amigos. Orou aos céus, suplicando forças para o momento tão crítico da própria existência. E na manhã seguinte, retomando os cavalos, retornou os caminhos do Ural, sem mesmo despedir-se de Olga. Às 9 horas da manhã, porém, a jovem princesa foi despertada por uma criada, que lhe entregou uma carta de Viazemsk, trazida por um correio especial. Olga, que esperava rever o marido nessa manhã e persuadi-lo a atender os seus desejos, leu surpreendido o seguinte: Regresso à ermida, minha querida, como é meu dever. Se algum dia te lembrares de que sou teu esposo e desejares voltar para minha companhia, receber-te-ei com o amor de sempre, qualquer que seja a tua situação. Sem poder reprimir um soluço, Olga afundou o rosto entre as mãos e chorou.